O nosso encontro de hoje visa dar um exemplo de planejamento estratégico. Nós vamos estar abordando, comentando um planejamento real, feito dentro de uma modelagem, como estamos citando, estamos destacando ao longo do nosso curso, e gostaria de contextualizar esse exemplo de planejamento. Nós vamos estar falando de uma instituição universitária, uma faculdade, que foi aberta no ano 2000, começou suas operações em 2001, portanto, uma instituição que iniciou suas operações já no século XXI, no Brasil, numa região de médio desenvolvimento, numa cidade média. Procuramos pegar um exemplo típico, uma situação típica brasileira. Nós vamos chamar essa instituição de Conhecimento e Companhia, o nome fantasia que nós vamos adotar aqui. O ambiente universitário hoje, ele é caracterizado por algumas situações muito peculiares. Primeiro, é um ambiente excessivamente conservador. É um ambiente que precisa passar por mudanças. Os seus gestores, os profissionais que trabalham percebem isso. A sociedade muda rapidamente e necessita-se ter uma visão mais de negócios, uma visão mais organizada para a sequência dos seus caminhos. E nesse contexto, essa instituição jovem, recém-criada, ela resolveu adotar desde o seu início uma postura mais estratégica para lidar com o seu ambiente de concorrência, para saber se posicionar dentro dos desejos dos seus fundadores, dentro de um certo segmento. Então, inicialmente, a instituição começou com cursos basicamente nas áreas sociais, de administração em alguns segmentos e alguma coisa ligada a áreas exatas, através de sistemas de informação. Então, isso aí foi a decisão inicial. A organização partiu, começou a mostrar sua face para o mercado através desses segmentos. O ambiente onde essa instituição estava inserida tinha algumas características marcantes no ano de 2001. Um ambiente ainda com uma concorrência pequena, porém mostrando já um alto potencial de novos entrantes estarem chegando a essa região. E foi isso que aconteceu. Apesar da faculdade ter sido criada num contexto onde as necessidades eram inúmeras, um potencial muito grande, um público muito grande demandando ensino de nível superior, várias instituições de alguns outros locais do Brasil, em processo de expansão, começaram a chegar. Isso criou toda uma nova série de desafios, não só pelo lado estratégico, mas pelo lado da própria administração. Então, com isso colocado, vamos falar sobre a instituição. Nosso primeiro tópico é introdução. Vamos falar da instituição em si, algumas características nesse contexto que nós acabamos de citar, que mostram melhor o potencial da organização e algumas características gerais suas. A instituição começou em 2001 com cerca de 100 alunos. Ela começou pequenininha, com 2 cursos específicos e se organizando para seguir um caminho que perceberam logo do início que seria muito rápido. Ela provavelmente em poucos anos cresceria bastante. Os seus fundadores não tinham capital, não têm um capital elevado, tinham condições básicas para iniciar a operação e precisavam começar timidamente, com muita dedicação, com muito esforço. Nesse primeiro momento, a fase empreendedora, a questão estratégica, ela não foi desenhada, não foi considerada de uma maneira mais, digamos, minuciosa. Ela foi basicamente o pensamento estratégico. Não houve um processo de planejamento estratégico, mas reflexões, decisões baseadas em fatos a respeito daquele mercado e as oportunidades que, então, eram assinaladas ou, pelo menos, percebidas. Vamos, então, à missão. Ouça atentamente, preste atenção ao que você vai estar ouvindo a respeito da missão dessa instituição. Missão: proporcionar uma educação voltada para a formação integral e ética do ser humano
e de profissionais comprometidos com a vida, com o avanço científico, tecnológico e cultural, capazes de responder aos desafios da sociedade contemporânea. Como vocês ouviram, a missão dessa organização, além de procurar dar uma educação, vamos dizer, especializada, ela também tinha um cunho um pouco maior. Então, desde o seu início, isso era muito claro para os seus fundadores. Ter uma instituição de nível universitário que procurasse atender não só a questão da formação técnica, a formação especializada, mas também uma formação maior desse profissional, dar uma visão mais ampla. É claro que essa missão, no início, é muito difícil de você cumprir, você apenas sabe que precisa se organizar para cumprir isso. É muito complicado quando você abre um negócio, você realizar todo o seu potencial de imediato, mas é importante você começar com uma clareza sobre o que você de fato vai fazer, como que as suas ações têm que se integrar ao longo do tempo para gerar o resultado e você ter uma percepção na sociedade onde você atua sobre quem você é de fato. Vamos agora à visão. Como que os seus fundadores, os seus empreendedores, percebiam um caminho, uma sequência para essa instituição de forma aderente à missão que foi definida. Preste atenção, ouça a visão da Conhecimento e Companhia. Visão: tornar-se uma instituição universitária reconhecida pela sociedade como a melhor opção em sua região em ensino e educação, visando uma formação técnica especializada e também formação humana comprometida com a cidadania, a responsabilidade social e ética. Bem, a visão procurava dar uma dimensão maior ao cumprimento da missão. Pode observar que há uma plena aderência à missão, porém tornando claro que o processo deveria ser maior e que, com o tempo, essa instituição deveria ser considerada como a melhor opção holística, vamos dizer assim, incluindo não só a questão da educação no sentido técnico, mas a educação para a vida. Todo o enfoque na questão da cidadania, da ética, da participação. Os alunos que saíssem dessa instituição pudessem claramente declarar para a sociedade e, na prática, mostrarem que, de fato, tinham aderência a esses princípios. Vamos falar do organograma. O organograma nos dá algumas dicas sobre como que a organização se estruturou. Então, vejamos. Temos uma diretoria geral e 3 diretorias associadas, administrativa, acadêmica e financeira, com os seus desdobramentos. Observem que a diretoria acadêmica, naturalmente, pela atividade fim da organização, ela é a principal no sentido das ações. É ali que você cumpre efetivamente a missão organizacional. Como que a questão estratégica apareceu? Ela tem alguma caixinha, ela tem algum ponto específico? Não, a maior parte das organizações, você não tem uma área, um departamento ou um setor específico para a questão estratégica. E também uma outra coisa, a instituição estava começando. Então, a questão estratégica é muito mais uma troca de ideias, é um processo permanente de discussão. E você, como já sabe que vai crescer rápido, isso também é muito comum numa instituição nova, você às vezes cresce em 3, 4 anos, a partir do primeiro referencial, 500%, 1000%, o desafio é depois. Você às vezes sai para 1000 alunos com um tempo relativamente curto. Então tem que ser tudo muito rápido, você tem que ter clareza, mas não havia uma área organizacional específica que lidasse com a questão estratégica. Isso era uma responsabilidade e ainda é uma responsabilidade compartilhada por todos os sócios. Cada um dos sócios estava ligado a uma caixinha de diretoria, uma área administrativa, financeira ou acadêmica, e não é só era, é uma organização familiar. Algumas pessoas que estão participando não são diretamente ligadas à família, mas toda a referência é basicamente de uma única família, onde a pessoa que lidera, quem está no topo dessa instituição,
é a pessoa mais antiga dessa família, é o patrocinador financeiro e o patrocinador ideológico, que tinha o sonho de abrir uma instituição de nível superior. O organograma, ele nos dá algumas dicas, mas quando a instituição está começando, ele às vezes não traduz muito, porque você apenas procura mostrar quais são as áreas principais dessa organização. Para nós entendermos como que o processo estratégico foi evoluindo, a partir dessa visão empreendedora, dessa visão do vamos fazer, apesar de termos a ideia estratégica em mente, e é muito bom quando uma organização nova já procura se preocupar com a sua missão, com uma visão. Isso não é tão comum. Isso é mais típico em empresas que já estão mais adiante no mercado. Cursos e alunos versus ano. Essa informação ela é importante porque mostra como que o mercado foi reagindo. E como nós estamos iniciando um processo novo, uma instituição nova, você não tem como prever, você não tem histórico para avaliar. Então você constrói um histórico. Normalmente, depois de 2, 3, 4 anos, é que você consegue ter um planejamento estratégico mais sistematizado. E foi isso que aconteceu. A Conhecimento e Companhia terminou a partir de 2003 se dedicando a um processo estratégico com um histórico referencial maior. Então, ao final de 2004, ela começou a contar, de fato, com um planejamento formal, um planejamento em forma de documento. Nossa próxima tela faz uma síntese da quantidade de alunos por cursos e como que, num espaço tão curto de tempo, de 2001 para 2004, houve uma evolução significativa no número de alunos matriculados e alunos efetivamente frequentando os cursos. Precisamos enfatizar que uma instituição que em 2001 iniciou efetivamente as operações e em 2004 já estava com 1.800 alunos regularmente matriculados, é um grande feito. Agora, esse ambiente estava muito competitivo no início e continuou cada vez mais. Então, os desafios continuavam presentes. E o planejamento estratégico, apesar de já existir o conceito estratégico desde a sua fundação, ele começou a ser trabalhado ao final de 2003 e ao final de 2004 a instituição já estava com diretrizes formalmente estabelecidas, com documentos. Vamos agora olhar a terceira etapa do processo estratégico, conforme essa organização estruturou. Análise do macroambiente. O macroambiente é uma análise muito importante, porque quando você está começando, você tem muito pouco do seu microambiente. Qual é o histórico que você tem? Mas o macroambiente está lá presente. Ele sempre houve, ele já existe como mercado. Então, eu queria destacar esse fato. Organizações que estão se iniciando no mercado, o histórico microambiente é muito pequeno, é o referencial sem muita ajuda, mas o macroambiente sempre é importante. Não importa se você é uma organização veterana ou uma organização jovem, iniciante no mercado. Dados estatísticos. Os dados estatísticos representam elementos importantes para a nossa decisão dentro do contexto macroambiente. Porque quando a gente olha, no caso educacional, a população da região, número de pessoas que efetivamente estão aptas a um curso superior, o poder aquisitivo dessa população. Então, esses dados são muito úteis para que nós possamos enxergar as potencialidades. A evasão é um outro dado importante, porque apesar de você ter isso dentro da sua instituição, às vezes você tem um referencial histórico maior dentro daquela macro-região onde você se situa. E considerando-se também outros dados característicos de evasão, até do território brasileiro. Como é que é a questão do estudante permanecer? Porque eu preciso ter mais ou menos uma previsão de quando um aluno se matricula, qual é a probabilidade desse aluno permanecer. Naturalmente que o aluno sai por motivos diversos e a própria compreensão desses motivos pode gerar uma visão estratégica melhor, criação de planos que sejam mais coerentes com a necessidade de reter esse aluno. Nosso próximo passo dentro do macroambiente é falar das oportunidades.
Quando nós olhamos as informações, e nós não estamos aqui entrando no mérito detalhado dessas informações, mas estamos fazendo uma síntese de um planejamento estratégico real, nós precisamos captar as reais oportunidades do mercado. Será que as oportunidades em relação à concorrência existem ou existem oportunidades, independentemente da concorrência, que não estão sendo atendidas? Então precisamos dar uma olhada ampla. E não é muito fácil, quando você não tem um histórico de atuação, você saber exatamente quais são as oportunidades. Porque quando elas estão gritantes, todo mundo está enxergando, não precisaria de processo estratégico. Mas o processo estratégico é exatamente essa busca, é interpretar, é pesquisar, é conversar, é trocar informações e gerar uma percepção que a gente tenha confiança nela. Um próximo elemento a considerar, as ameaças. Junto com as oportunidades, as ameaças representam o outro lado, a outra face da moeda. Quando nós falamos em oportunidades, inevitavelmente estamos falando também de ameaças. Até porque em algumas circunstâncias, o que é oportunidade também pode ser uma ameaça. Depende muito do contexto, depende dos desdobramentos. Então, ao falar de ameaças, nós estamos procurando detectar e assinalar com a maior precisão possível elementos a enfrentar ou a contornar. Se você vai enfrentar ou você vai contornar, vai fugir, isso é uma decisão estratégica, mas primeiro tem que ter a clareza sobre a sua existência. Análise do microambiente. O microambiente é nosso, somos nós, é conhecimento e companhia. Quando nós falamos do microambiente, se eu tenho um histórico, que não é o caso, fica muito mais fácil. Eu consigo perceber melhor como eu vim evoluindo. Quando o meu histórico é pequeno, e a instituição que nós estamos abordando aqui, ela começou a atuar formalmente em 2001. Em 2003, ela já tinha um histórico aí de cerca de 2 para 3 anos. Então, já era possível perceber algumas características. Já dava para perceber algumas coisas na operação que você tinha clareza que não iam bem, que você precisaria tomar alguma atitude. Então, dentro do processo estratégico, nós podemos destacar os pontos fortes e os pontos fracos. São elementos importantes para a gente tentar partir com segurança no processo estratégico. Análise da concorrência. A análise da concorrência, ela já é uma sequência a mais no processo estratégico. Saímos do microambiente, saímos do macroambiente e vamos focar numa questão específica, porque a concorrência lida diretamente conosco. É algo do macroambiente, mas é algo que bate às nossas portas diretamente. Nós temos que lidar com isso de uma maneira específica. Precisamos entender nossos concorrentes. E a concorrência, numa área educacional, ela nem sempre é simples, porque você, quando fala de bens de consumo, é direto o produto. Você tem como comparar mais facilmente a instituição A com a B, com a C, porque elas oferecem coisas muito parecidas. Agora, na área educacional, você tem superposições, você tem situações onde você tem uma organização que concorre contigo num tipo de curso, ou para um tipo de público, ou numa região, mas não concorre em outras situações. Então você tem que fazer uma montagem, uma superposição, procurando extrair dos concorrentes aquilo que efetivamente é mais relevante para você planejar a sua instituição. Vamos agora comentar alguns tópicos associados à concorrência. Alunos por curso. Precisamos saber como que a concorrência lida, o número de alunos que cada um tem no mercado. Isso nos ajuda a ter uma ideia da potencialidade de cada um e como cada uma dessas organizações encara certos cursos. Pontos fortes e pontos fracos. Quais são os principais pontos fortes e fracos da nossa concorrência? Isso é outro aspecto a analisar. Através de pesquisas, observações diretas, contato com alunos dessa instituição, nós podemos ter essas informações. Análise comparativa por critérios. Podemos estabelecer alguns critérios nossos específicos, ligados, digamos, a preço, a qualidade, a instalações, a facilidades em geral, e a partir daí
podemos perceber como cada concorrente se posiciona em relação a nós. Cursos ofertados. Além dos cursos específicos que eu esteja querendo comparar, eu preciso ter uma ideia do leque maior. Então, eu preciso ver tantos cursos que essa organização hoje tem, que estão diretamente ligados a nós para efeito de concorrência, como também outras opções e até outros caminhos estratégicos que eles possam ter devido ao conjunto de cursos ofertados. Preço. O preço, naturalmente, é um elemento muito importante. Aliás, é o elemento de maior evasão na área do ensino superior, porque é um ensino que muitas vezes você pode esperar dar um tempo para continuar, o que não acontece com outros níveis educacionais anteriores. Então, você lidar com preço, como cada um dos seus concorrentes tem isso estabelecido, é algo muito interessante, algo relevante na análise estratégica. Vamos agora assistir a um filme, a um trecho de um filme. O filme mostra a relação que existe entre personagens da concorrência, como é que a concorrência ocorre. Nem sempre é uma relação amigável, nem sempre é uma relação conflituosa. Existe uma relação e cada ambiente tem o seu nível de concorrência adequado. Vamos agora falar dos objetivos, os objetivos que a Conhecimento e Companhia estabeleceu. Primeiro objetivo que foi estabelecido: fortalecer imagem. Uma instituição nova precisa ter a sua imagem forte, ela precisa construir uma imagem. Criar novos cursos. Apesar de haver a intenção, desde o início, de uma certa quantidade, uma certa diversificação de cursos, no início são poucos que você cria. Então, essa análise precisa ser refinada e saber quais são os cursos que efetivamente têm maior chance de sucesso. Ampliar instalações físicas. As instalações físicas estavam tímidas ainda, pequenas, então era necessário, apesar do espaço físico amplo, decidir pelo momento certo de investir nessas ampliações. Diminuir a inadimplência. Na análise estratégica do setor, foi percebido que a inadimplência era um grande problema para todos. E a Conhecimento e Companhia também já estava sentindo isso na própria pele. Então, objetivos específicos para reduzir a inadimplência passaram a ser importantes na visão estratégica da organização. Diminuir a evasão. A diminuição da evasão é um outro elemento importante, porque junto com a inadimplência você tem evasão. Acharam até no primeiro momento que isso poderia ser tratado junto, mas acharam que os caminhos, as ações seriam um pouco diferenciadas. Então, foram estabelecidos como objetivos separados. Um outro aspecto, aumentar o número de alunos. O número de alunos já estava crescendo, mas era necessário para você recuperar os investimentos e estabelecer uma nova imagem, ter um objetivo claro, numérico associado a isso. Vamos agora abordar as estratégias. Bem, as estratégias precisam estar aderentes aos objetivos. Então, estabelecidos os objetivos, quais são as grandes linhas de ação? A primeira linha de ação que nós poderíamos destacar aqui seria publicidade dirigida. A publicidade, eles perceberam desde o primeiro momento, com a experiência de poucos anos, que não adiantava ser ampla, geral e restrita. Então, uma estratégia seria saber direcionar essa publicidade e os recursos também foram aumentados significativamente. Perceberam que isso aí era um dos grandes caminhos para o sucesso. Pesquisas. A organização não tinha uma metodologia, não tinha uma tradição. Estabelecer pesquisas era um outro caminho estratégico para o sucesso. Parcerias. As parcerias representam, para quase todas as instituições de ensino, um grande canal para trazer alunos. Porque cursos de ensino, grandes organizações, têm interesse em estimular a coparticipação. Então, descontos, tratamentos diferenciados, certos pacotes, certos benefícios são muito importantes. Eventos. Participação em eventos. Uma instituição universitária hoje, ela precisa se mostrar mais presente. Isso não ficou claro, não foi muito claro no início da Conhecimento e Companhia. Então, eles estabeleceram, após algum tempo de operação, que seria necessário uma atuação mais forte junto ao mercado em eventos. Responsabilidade social. O mercado está demandando muito hoje uma postura de responsabilidade social.
Então eles acharam que era o momento, não só porque isso o mercado demanda, mas a própria visão da instituição colocava isso como um elemento importante a ser perseguido. Patrocínio. O patrocínio representava em muitas situações, isso aí é uma das partes das parcerias, algo importante para viabilizar a retenção de alunos e associação também com outras estratégias, como estratégias de divulgação, de imagem também. Descontos. Como oferecer descontos? Então, uma das estratégias era saber escolher faixas, perfis, grupos, como criar condições especiais e usar o desconto como uma estratégia competitiva. Objetivos versus estratégias. Colocados os objetivos e estratégias, está na hora agora de fazer a amarração. Como isso pode ser feito? Vejamos, ao criar uma matriz, onde nós colocamos numa dimensão as estratégias e numa outra os objetivos, nós podemos verificar a consistência delas. Como é que os objetivos e estratégias se relacionam? Se houver de fato uma ligação forte, eu tenho certeza que o que foi criado tem maior chance de sucesso. Vamos ao momento do planejamento de A a Z. Preste bastante atenção. Marcas: Omo, Coca-Cola, Bombril, Nescafé, Rede Globo. Alguém aí nunca ouviu falar nessas marcas? Marcas fortes são sinônimo de empresas de sucesso. Quando um produto ou serviço passa a fazer parte das preferências pessoais do consumidor, está estabelecida uma ligação sentimental. A partir daí, os laços são quase inquebráveis. Marca não é apenas um nome, um logotipo ou um slogan. Podemos dizer que marca é a reputação que permanece depois das experiências reais de consumo. Por isso, por mais eficiente que o pessoal do marketing seja, nenhuma estratégia é capaz de salvar um produto ou serviço ruim. 3 princípios básicos definem a marca forte. O primeiro deles é a sincronia dos sinais. Quando se relacionam com uma empresa, os clientes vivem uma experiência na qual absorvem 3 tipos de sinais. Os sinais funcionais têm relação com a parte técnica. Este aparelho funciona ou não funciona? Os sinais mecânicos são associados aos sentidos: aparência, som, odor, gosto e textura. Já os sinais humanos são os estímulos transmitidos pelas pessoas, como o modo de falar, os gestos, o entusiasmo e a aparência. O segundo princípio da marca forte é a conexão emocional. Nada pode dar errado quando os clientes dizem "eu adoro isso". O terceiro é a incorporação da marca. Quando os funcionários acreditam na empresa, eles convencem os clientes de que ele também deve acreditar. Bem, objetivos e estratégias estabelecidos, está na hora agora das ações táticas. Quais são as ações táticas imaginadas, os dobramentos a partir das estratégias? Ampliações físicas. As ampliações físicas são necessidades de espaço que já foram estabelecidas anteriormente. Comunicação e marketing. A comunicação e marketing, a organização percebeu como sendo vital. Então, as grandes ações e os orçamentos estariam direcionados para essa área. Equipamentos e produtos. A instituição necessitava criar ações específicas para equipamentos para os cursos diversos e produtos associados aos objetivos e estratégias delineados. Próxima etapa, em função das táticas, os orçamentos. Então, vamos falar dos orçamentos. Primeiro, ampliações físicas. As táticas descritas anteriormente geram a necessidade das ampliações físicas. Então, vem orçamento. O que é viável? Precisamos trabalhar com orçamento que tenha aderência aos recursos que a organização pode dispor. Comunicação e marketing, do mesmo modo. Quais são os recursos, orçamentos que nós vamos alocar para comunicações e marketing e equipamentos e produtos. Dessa forma, o plano foi fechado,
a organização pôde efetivamente ter um caminho mais seguro. E vamos então agora para as conclusões desse processo estratégico da Conhecimento e Companhia. Podemos destacar o fato da organização ter, durante os seus 2 primeiros anos, partido de forma consciente, usando o pensamento estratégico, mas de uma maneira muito empreendedora, muito na base, digamos, da coragem, da raça. Depois, a partir do 3º ano e até o 4º ano, ela se organizou melhor estrategicamente. E os resultados estão sendo muito bons, o crescimento de matriculados, o controle sobre os fatos e o ambiente passaram a ser mais intensos. A organização, de fato, se beneficiou do processo estratégico. Vamos agora às dicas de estudo. A nossa dica para o encontro de hoje. Pense sobre a sua organização. Como é que o processo estratégico ocorre? Ele já ocorre? Será que não é a hora de ocorrer? E se ocorre, será que a maneira como acontece hoje é a maneira mais adequada? Em função de tudo que você já aprendeu, de tudo que você pensa sobre o assunto, o nível de complexidade do seu setor, como é que você acha que deve ser o encaminhamento estratégico daqui para frente? Essa é a nossa dica de estudo.